todos. Dando continuidade à sequência de apresentação de artigos do Journal Club, hoje nós teremos a presença do professor Gustavo Vieira, que é professor do Instituto de Medicina, aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Campus Macaé, e ele vai trazer um artigo sobre movimento passivo de pernas e as alterações vasculares que esse tipo de técnica causa. Gustavo, obrigado pela presença, pela colaboração e fica à vontade. Beleza, obrigado. Bom, então vou apresentar esse estudo publicado na Experimental Physiology. É um jornal conceituado na área de fisiologia. Embora o fator de impacto não seja tão expressivo, ela é uma revista respeitada. É um fator de impacto 2.9, um grupo de pesquisa reconhecido, esse Bursman. Então, o título é The Passive Leg Movement Technique for Assess Vascular Function, Define the Distribution of Blood Flow and the Impact of Occluding the Lower Leg. Então, esse estudo, ele se aprofunda em investigar uma das formas de avaliar a função vascular. Tendo em vista que a função vascular ela é importante, a determinação dela, porque geralmente as doenças vasculares, que são uma das principais causas de morte no mundo em tempos atuais, ela precede, né, as doenças vasculares precedem as doenças cardiovasculares. Uma disfunção vascular precede as doenças cardiovasculares. Então, tem se dado muita atenção a se avaliar a função vascular, a função do endotélio. Há muitas formas de se avaliar a função endotelial de forma direta e indireta. Então, sempre em estudos científicos e na clínica, se puder optar por uma avaliação não invasiva, é mais conveniente, tanto para o paciente quanto para o avaliador. Então, muitos estudos buscam avaliar dessa forma, de uma forma não invasiva. Muito se utiliza os testes de oclusão vascular, onde se faz uma oclusão de 5 minutos e avalia a resposta vascular após esse insulto isquêmico. Só que recentemente, dos últimos anos para cá, tem se utilizado uma outra forma de se avaliar a função vascular, que é por meio do movimento passivo da perna. Nesse protocolo, o indivíduo sentado, a perna desse indivíduo ele vai ficar estendida no ângulo do joelho de 180 graus. Gera-se um movimento da perna passivo porque uma segunda pessoa, um avaliador, ele que movimenta essa perna de forma passivamente. O sujeito que está passando por esse teste tenta não se movimentar ativamente. E aí o probe de ultrassom ele é posto sobre a região inguinal do indivíduo, que é o local para se avaliar uma artéria de grosso calibre, como é visto nessa imagem aqui, que é a artéria femoral. A artéria femoral ela é o principal vaso da perna, que vai irrigar todo o membro inferior. Só em termos de definição, a coxa ela é a região entre a região inguinal e o joelho, e a perna ela está entre o joelho e o tornozelo. Então, aqui é mais para avaliação da resposta vascular da coxa. Então, esse movimento de movimentar a perna vai fazer com que gere uma deformação da musculatura da coxa, o que vai gerar um aumento do fluxo sanguíneo. E aí se calcula a área abaixo da curva desse fluxo sanguíneo. Então, isso seria uma medida de função vascular, mais especificamente de função microvascular. Porque vai movimentar
a musculatura, vai gerar uma deformidade, vai gerar um estresse mecânico nesses vasos. Isso é um estímulo para que aumente a produção de óxido nítrico, e isso causa uma dilatação desses vasos sanguíneos e assim aumenta o fluxo sanguíneo. Então, com base nisso, se gerou a pergunta desse estudo, a principal pergunta desse estudo. Porque a irrigação da coxa e da perna, elas ocorrem por meio de ramificações da artéria femoral. Você tem a artéria femoral comum e ela se divide nesses dois ramos principais, que é a superficial e a profunda. Então, com base nessas questões anatômicas e fisiológicas, os autores se perguntaram qual seria a contribuição de cada um desses segmentos. Essa era a primeira pergunta deles. E a segunda era qual seria a influência de uma oclusão na perna sobre essas respostas hemodinâmicas. Então, o protocolo em si desse estudo, um indivíduo sentado, uma segunda pessoa movimentando a perna num ângulo de 180 graus. O movimento, nesse caso aqui, de 180 graus, o indivíduo ele permanecia com a perna estendida. O movimento seria levar a perna até 90 graus e retornar ao ponto zero, de 180. Esse movimento seria desempenhado dentro de 1 segundo, que equivale a isso aqui, a 1 Hz. 1 Hz é o mesmo que a perna começa a 180, ela vem a 90 e ela sobe a 180. E isso ocorre dentro de 60 segundos, ou seja, é esse ciclo 60 vezes, porque ocorre a cada 1 segundo. E durante esse processo, o avaliador, dois avaliadores, por meio de 2 ultrassons, um avaliava a artéria femoral comum e o outro avaliava a artéria femoral superficial. A artéria femoral comum, a partir do momento que ela dá esse ramo profundo, ela passa a se chamar aqui de artéria femoral superficial. Então, os autores mediram a comum e a mediram a superficial, e a profunda, devido a ela ser mais profunda, e logo no início dela emite outros ramos, o que poderia confundir o fluxo sanguíneo, os autores não avaliaram ela. Mas, quando eles fizeram a diferença do fluxo sanguíneo na artéria femoral superficial e a comum, então presume-se o fluxo sanguíneo da artéria femoral profunda. Os autores até comentam que conseguiram avaliar de 2 indivíduos, e até eles fizeram uma contraprova, colaborando para essa predição deles, se tornando fiel. Mas foi bastante difícil, porque a artéria se torna obscura devido aos movimentos passivos. E isso, esse modelo foi dividido em 2 visitas. Uma visita sem o cuff e a outra visita com o cuff. A ideia de se colocar o cuff na perna, logo na região abaixo do joelho, era impedir o fluxo sanguíneo para a perna. Lembrando que a perna é a região abaixo do joelho. E por que eles colocaram o cuff? Porque quando se impede a entrada de sangue para a perna, então você elimina um fluxo sanguíneo da artéria femoral superficial, porque é ela que leva o sangue para a perna. Então você isola somente a função vascular da coxa, eliminando qualquer efeito da perna. Os autores também avaliaram a condutância vascular, que nada mais é do que uma relação do fluxo sanguíneo com a pressão arterial média. Nesse estudo foi composto por uma amostra de 10 participantes, 5 homens e 5 mulheres. Então, com base nos resultados, primeiro os autores pegaram as variáveis que eles proporam avaliar e separaram no grupo na primeira visita e na segunda. O controle é quando não utilizava o cuff. E a intervenção,
pode dizer assim, seria com o cuff. E aí, logo aqui, né, aqui na artéria femoral comum, artéria femoral profunda e artéria femoral superficial, eles logo percebem um impacto do cuff, porque a artéria femoral superficial é aquela que vai para a perna. Quando você oclui, logo há uma redução do fluxo sanguíneo nela, porque você impediu a entrada de fluxo sanguíneo na perna. A artéria femoral comum, que é aquela que dá origem a essas duas, reduziu um pouco também o fluxo sanguíneo dela, porque você está impedindo um dos principais ramos dela que vai para a perna. No entanto, a artéria femoral profunda, ela não é afetada com a presença do cuff, porque isso indica que ela é a principal responsável por irrigar a musculatura da coxa. Aqui é o resultado que eles demonstram do comportamento do fluxo sanguíneo nessas três artérias durante os 60 segundos de flexão, de movimentos passivos da perna. Então, a primeira aqui, com esses pontilhados pretos, é a artéria femoral comum. Aí aqui eu fiz um esquemazinho para facilitar o entendimento. Então, tem a artéria femoral comum, essa é o tronco único, se divide na superficial, que vai para a perna, e para a profunda, que se limita à coxa. Então, eles observaram que, com o movimento passivo, logo há um aumento abrupto do fluxo sanguíneo para a artéria femoral comum. Não é nada surpresa, porque é ela que vai se dividir nessas outras duas aqui. Logo em seguida, a profunda recebe o seu fluxo sanguíneo e menor, um fluxo sanguíneo menor, é a artéria femoral superficial. Com esses resultados, eles conseguiram delinear o quanto de fluxo sanguíneo que vai, em termos percentuais, para cada uma dessas artérias. Então, considerando um 100%, que é a artéria femoral comum, 70% do fluxo sanguíneo vai pela artéria femoral profunda e 30% vai para a artéria femoral superficial. Ou seja, 70% do fluxo sanguíneo é destinado para a coxa, para a vascularização para a musculatura da coxa. E 30% do sangue vai para irrigar estruturas da perna. Então, ou seja, se a gente quer medir algo vascular, a gente tem que focar geralmente na coxa, porque é ali onde tem o maior volume sanguíneo e principalmente tentar achar ou a artéria femoral profunda, como a gente já sabe nesse estudo que é complicado, o ideal seria pegar a artéria femoral superficial, comum, em termos assim, já trazendo algo para a gente, para os nossos estudos. Já aqui, o autor já faz as comparações das diferentes artérias, só que com e sem a presença do cuff. Então, aqui é a artéria femoral comum, essa daqui. O autor logo percebe que, com a presença do cuff, quando se oclui o fluxo sanguíneo para a perna, você diminui a área, ou seja, você impede que o sangue chegue a áreas maiores, então logo se percebe uma redução do fluxo sanguíneo. Tanto o pico, que é esse ápice aqui, quanto a área abaixo da curva. Os pontos cinzas representa a perna com o cuff. Então, a presença do cuff na perna diminui o fluxo sanguíneo da artéria femoral comum, não afeta a artéria femoral profunda, porque ela se limita a irrigar a coxa e não a perna, é esperado, e diminui da artéria femoral superficial. Essa sim, que é essa daqui, ó, ela iria diretamente para a perna. A finalidade dela é principalmente irrigar a perna. Então, ela diminui tanto, diminui o pico, até que a área abaixo da curva não mudou tanto. Né? Mas também, numericamente, é meio crítico para se avaliar essa área abaixo da curva, porque ficou bem linear a curva. Aqui são os dados de pressão arterial média
Por que os autores avaliaram esse parâmetro? Por quê? Se você está restringindo uma área que vai ser privada de sangue, como foi a perna com a utilização do cuff, você aumenta a resistência vascular periférica. E logo isso gera um efeito na pressão. Isso, a pressão arterial tende a aumentar. Embora eles não observaram diferença significativa, eles detectaram uma tendência para um aumento quando se utilizou o cuff, que são as linhas aqui cinza. Aqui ele não fez essa pressão em nenhuma das artérias especificamente, porque ele utilizou o equipamento PhysioFlow, que utiliza mais central, é a pressão central. Então ele só tem um valor. E aqui ele demonstra as alterações hemodinâmicas centrais com a presença do cuff, porque você eliminou uma grande área, o que iria chegar sangue ali, então tende a ter um aumento da pressão até que isso seja regulado. Aqui é a avaliação da conductância vascular. É uma medida onde você faz uma associação da pressão arterial média com o fluxo sanguíneo. E aí ele observa na artéria femoral comum uma redução com o cuff. Uns resultados similares com o que foi visto quando se avalia o fluxo sanguíneo. A artéria femoral profunda teve uma certa queda nesse fluxo sanguíneo também. E a artéria femoral superficial. Então, ele observou essa redução em cada uma desses vasos sanguíneos. Seguindo para as limitações e contribuições desse estudo, vou começar aqui pelas implicações futuras. Isso permite investigar em outras populações, você direcionar o foco do que você está questionando para a coxa. Quando você coloca o cuff, você elimina os efeitos da perna e você foca na coxa, naquele leito vascular da coxa, eliminando o efeito da perna, por exemplo. Então, aqui ele deixa como implicação futuras aplicar esse modelo em outras populações para melhor entender isso. Ele deixa essa brecha para a gente. A estatística, eu deixo aqui até uma reflexão. Foi numa revista publicada, que geralmente são pessoas que avaliam, que são críticas com relação à utilização de estatísticas, de metodologias. E os autores, eles fizeram um teste T para comparar o baseline. Se tem o baseline, que é aquela medida de fluxo sanguíneo antes de fazer o movimento passivo, e se avalia o fluxo sanguíneo durante o movimento passivo da perna. Ali eles poderiam ter utilizado um ANOVA 2 vias, como eles fizeram, só que para detectar outras diferenças. Só que, especificamente para detectar diferenças do baseline, ele fez um teste T, onde eles poderiam já ter utilizado o ANOVA 2 vias para adquirir esse resultado. Então, eles adequaram o teste estatístico de acordo com o que eles queriam responder naquele dado momento. Eles usaram o teste T para responder, para mostrar os resultados na tabela 1, onde ele queria somente comparar o baseline. Então, ali ele fez um teste T. Só que ele poderia ter analisado dentro de um ANOVA 2 vias, o que poderia ter gerado uns resultados diferentes devido às características de cada teste estatístico. Então, eu deixo essa questão aqui até para que a gente possa ir debatendo e vendo que não necessariamente, não sei, qual é o melhor teste a ser usado para determinadas situações, ou até qual é a fronteira do certo e errado nessas situações. Os resultados, com relação à minha opinião, eles foram simples e de relevância moderada, mas eles foram publicados em um jornal conceituado. Todos os resultados foram resultados esperados,
onde foi todo baseado em uma questão anatômica e fisiológica, nada de muito mirabolante, mas publicaram um trabalho simples e relevante que vão servir para os futuros estudos com relação a esse modelo de movimento passivo da perna. Críticas, principalmente com relação ao tamanho amostral, e ainda utilizou população mista, né, homens e mulheres, só foi um N de 10 indivíduos. Não controlar o ciclo menstrual das mulheres. Eles falaram que isso não poderia ser afetado porque foram os mesmos os parâmetros que eles estavam avaliando não eram relacionados com função vascular, e aí teria um efeito sobre o óxido nítrico, dos hormônios femininos, e que poderia influenciar o fluxo sanguíneo. Mas, assim, eu acredito que poderia ter sido influenciado porque o fluxo sanguíneo ele é afetado pelo diâmetro. Então, a partir do momento que uma artéria ela tem um aumento do fluxo sanguíneo, ela vai responder aquele fluxo sanguíneo devido ao X-stress. E cada indivíduo ele pode responder em um dado tempo. Pode ter gente que vai ter ali o aumento do fluxo sanguíneo e logo a artéria vai responder nos primeiros 15 segundos. Tem gente que a artéria vai responder até 60 segundos. Então, a gente não se sabe até que ponto o ciclo menstrual e os efeitos dos hormônios na produção de óxido nítrico poderia tornar essa dilatação mais rápida, mais lenta, o que iria influenciar o fluxo sanguíneo. A descrição dos resultados, né, só uma questão mais detalhada da descrição dos resultados. Os indivíduos eles começam a descrever seus resultados. O primeiro resultado que ele descreve é sobre a tabela 3. Isso confunde quando você está lendo o artigo para você analisar as tabelas. Então, sempre que você está descrevendo os resultados, é bom que você descreva de acordo com a numeração das tabelas ou das figuras. Então, ele começa com a descrição dele falando da figura 3, onde, na verdade, ele deveria estar falando da figura 1, para tornar uma sequência numérica e lógica e facilitar o entendimento do leitor. Provavelmente foi uma recomendação de algum revisor, ele teve que adicionar esses resultados e se perdeu na ordem ali. Mas é sempre bom ter essa organização do manuscrito. As implicações futuras aqui, né, investigar outras populações, já que eu acabei comentando. Aqui a minha opinião, né, a principal contribuição do estudo é porque ele trouxe essa questão da aplicação do cuff. A aplicação do cuff ele isola somente a coxa, e quando você compara populações diferentes, quando você criar um modelo para avaliar o movimento passivo da perna e comparar duas populações clínicas, por exemplo, seria interessante usar o cuff. Os autores até recomendam, ao mesmo tempo que eles recomendam a utilização do cuff, eles falam que isso daí isso não seria obrigatório para se avaliar a função vascular com esses movimentos. Ele dá uma sugestão, mas ao mesmo tempo eles amenizam dizendo que não é obrigatório, para que o teste seja confiável e a interpretação de forma mais própria. Mas quando se compara indivíduos de condições clínicas diferentes, seria adequado colocar o cuff para isolar a perna, porque a gente não sabe o quão aquela patologia está impactando o leito vascular da coxa e da perna. Eles podem estar causando um dano de forma diferente de acordo com o segmento do membro inferior, ou a coxa ou a perna. E quando você isola por meio do cuff a vasculatura da perna, você focaria mais na coxa e tornaria mais focado aquela avaliação, e as chances de se ver diferença poderiam ser maiores ou tornar mais homogênea. Os autores concluem que o fluxo sanguíneo, a principal conclusão deles, é que o fluxo sanguíneo na artéria femoral comum, aquela ali é como se fosse o 100%, é direcionado majoritariamente para a artéria femoral profunda, ou seja, 70% do fluxo vai para a artéria femoral profunda, que é responsável pela irrigação dos músculos da coxa, de todos os tecidos da coxa. E a oclusão da perna durante o teste de movimento passivo limita a uma avaliação da função vascular da coxa, eliminando a contribuição da vasculatura da perna
no caso desse estudo. Então, essa eu acho que é a principal contribuição desse estudo, embora ele tenha sido simples e... Então, é isso. Obrigado. Eu fecho aqui a apresentação. Obrigado, Gustavo. Foi ótimo, ótima apresentação, bastante esclarecedor, como sempre. Eu acho que, embora apesar de realmente ter sido um estudo simples, né, se a gente for avaliar outros estudos que são publicados nessa revista, mas sempre tem alguma coisinha, né, alguma novidade, alguma forma da gente ver os testes que acaba contribuindo. Mas gostaria de agradecer novamente a apresentação e a participação. E eu vou encerrar aqui a gravação para a gente poder discutir melhor.